Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia, Vale do Aço! Eu sou o Padre Nelson Antônio, missionário redentorista, e estou começando pelas ondas amigas da Rádio Educadora o programa Sintonia Redentorista, colocando você mais perto do mundo redentorista, a maneira redentorista de evangelizar. É uma alegria ter você, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração e o amor de Maria possa guiar a sua vida. Que você tenha coração aberto para dizer sim. Nós estamos no terceiro domingo da Quaresma. Lembrando que esse tempo da Quaresma é tempo de penitência, mudança de vida, renovação do coração. Estamos vivendo a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. São muitos motivos para crescer na fé, experimentando a graça de Jesus. Vem comigo, avante! Tem muita coisa boa chegando em seu rádio. Mensagem de fé. E vamos começar esse domingo, essa manhã bonita, com uma mensagem de fé, uma mensagem de amor para tocar o seu coração. Hoje eu conto para você uma história, uma parábola de um viajante que caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado do lago, que era o seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou-os detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro remo a palavra agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto, mas sem ir adiante. Finalmente o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse assim ao viajante, que era ali
estava com ele, queria atravessar de um lado ao outro do lago. Este barco pode ser chamado de autoconfiança. E a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Agir e acreditar. Acreditar e agir. Não é à toa que o povo diz que quem acredita sempre alcança, sempre vai agir. Portanto, meu irmão, minha irmã que me escutam nesta manhã, que você também tem esses dois remos para navegar no barco da sua vida. Acreditar e agir. Dessa forma, muitos projetos da sua vida se realizarão. Aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu, cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor. Também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Vivendo em Madalena nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. E vamos agora entrar no mundo redentorista com as notícias que estão ligadas à nossa caminhada de igreja, à nossa presença na igreja de Jesus. Olha, recebemos do nosso superior geral, Padre Michael Brell, que mora em Roma, uma carta escrita por ele, mas também por todos os superiores e superioras gerais, superiores das congregações, uma carta acerca de um encontro que tiveram com o Papa para tratar do assunto da pedofilia e também sobre a prevenção e a proteção dos menores, mostrando que essa é uma preocupação grandiosa do Papa Francisco e dos bispos e também dos superiores e superioras gerais das congregações. Eles
soltaram uma carta ao final do encontro, com o título "O abuso infantil é um mal em qualquer tempo e lugar. Este ponto é inegociável." Queremos agir com humildade. Queremos identificar nossos pontos cegos. Queremos denunciar qualquer abuso de poder. A cúpula da vida religiosa mundial se une ao chamado do Papa contra a pedofilia, reconhece seus crimes e pecados, pede perdão e afirma sem rodeios que o abuso de crianças em qualquer tempo, é um ponto inegociável. Em uma declaração antes da cúpula anti-pedofilia que ocorreu no mês passado, a União dos Superiores e Superioras Gerais também quer lançar uma mensagem aos sobreviventes, àqueles milhares e milhares de vítimas de abuso em todo o mundo. Diz a carta: reconhecemos que havia maneiras inadequadas de lidar com esse problema e uma incapacidade constrangedora de entender sua dor. Oferecemos nossas sinceras desculpas e arrependimentos. Pedimos que acreditem em nossa boa vontade e sinceridade e os convidamos a trabalhar conosco para criar novas estruturas que garantam a minimização dos riscos. Sobre a pedofilia na igreja, os religiosos admitem que é uma história que vem acontecendo há décadas, uma história de imensa dor para quem sofreu esse abuso. Inclinamos nossas cabeças com vergonha quando percebemos que este abuso ocorreu em nossas congregações e ordens e em nossa igreja. Lamenta a declaração que defende uma cultura de proteção e aponta para a liderança do Papa Francisco como chave para encontrar uma saída para esta crise. Ele nos mostrou o caminho em muitas dessas áreas, reconheceu a dor e a culpa, encontrou-se com sobreviventes, reconheceu seus próprios erros e a necessidade de aprender com esses sobreviventes. Como Francisco, nos unimos à sua missão de reconhecer e confessar humildemente o mal que foi feito, acolher os que sofreram abusos e como desejam que ouçamos suas histórias. Um trechinho da carta para você. No início do encontro sobre a prevenção e a proteção dos menores, nós, superiores e superioras maiores de ordens e congregações religiosas no mundo inteiro, queremos expressar o nosso apoio a essa iniciativa do Papa Francisco. Em nosso trabalho como religiosos e religiosas, encontramos muitas situações em que crianças não são desejadas e são vítimas de abuso, negligência e maus tratos. Vemos crianças, soldados, tráfico de menores, abuso sexual de menores, abuso físico e emocional a menores. São vozes que clamam. Como adultos cristãos e como religiosos e religiosas, queremos trabalhar para que as suas vidas mudem e que melhorem a situação em que se encontram. O que é comum em todas essas situações é a vulnerabilidade. As crianças são os sujeitos mais vulneráveis em nossas sociedades. Crianças pobres, deficientes ou indigentes, aquelas que vivem à margem, que pertencem às classes sociais ou castas mais baixas, podem ser particularmente vulneráveis, são consideradas não essenciais e objeto de uso e abuso. E como tem sido isso na igreja? Esta reunião concentra-se em particular no abuso sexual de crianças e no abuso de poder e consciência por parte daqueles que detêm autoridade na igreja, especialmente os bispos, sacerdotes e religiosos. É uma história que vem acontecendo há décadas, uma história de imensa dor para aqueles que sofreram este abuso. Inclinamos nossas cabeças com vergonha quando percebemos que este abuso ocorreu em nossas congregações e ordens e em nossa igreja. Aprendemos que os abusadores deliberadamente escondem suas ações e são manipuladores. Por definição, é difícil descobrir esses abusos. Nossa vergonha aumenta quando vemos que não percebemos o que estava acontecendo.
quando olhamos para as províncias e regiões de nossas ordens e congregações em todo o mundo, percebemos que a resposta das pessoas com autoridade não foi o que deveria. Não souberam ver os sinais de alerta e, quando viram, não os levaram a sério. É um trecho da Carta dos Superiores Maiores ao Papa Francisco, apoiando o encontro que foi pedido por ele, e os superiores também se manifestam apoiando essa iniciativa e, ao mesmo tempo, se comprometendo a apertar o cerco dentro das próprias congregações. É mundo redentorista, é vida de igreja, é promoção da vida. Se compreendesses o dom de Deus, se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear, se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz se alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. se compreendesses como te sonho, me perguntarias o que espero de ti. Se compreendesses como te sonho, buscarias o que tenho pensado para ti. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim.
proclamação da palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E no Proclamando a Palavra deste domingo, terceiro domingo da Quaresma, a cor é o roxo. A campanha da Fraternidade nos convida a promover as políticas públicas. Nós não rezamos o Glória, ele é omitido, porque é um hino de louvor, voltará a ser rezado no tempo da Páscoa, e também não cantamos nem rezamos a palavra Aleluia. O Evangelho é tirado de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido de tal forma? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi procurar figos e não os encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo da Quaresma faz um forte apelo à conversão, à mudança de vida. E esta se concretiza quando apresentamos frutos de amor, de paz, de justiça. Conversão não é um passo dado na vida, é um longo processo de renovação em que devemos nos desfazer de uma porção de coisas para tornar possível em nós a libertação. Devemos tirar as cômodas sandálias que calçamos para pisar com mais segurança os caminhos sagrados do Senhor. A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, no capítulo 3, narra a conversão de Moisés. Inicialmente, Deus se manifesta na sarça ardente e manda tirar as sandálias. Deve pisar o pó de onde veio. Sua grandeza vem de Deus, não de si mesmo. Depois confia a Moisés a missão de libertar o seu povo. Assim começa a longa marcha dos hebreus através do deserto. O deserto foi o tempo e o local de uma longa quaresma, onde Jesus purificou o seu povo dos costumes pagãos e o conduziu a uma religião mais pura e também à posse da terra prometida. O êxodo do povo de Deus é figura do caminho de conversão, que nós, cristãos, somos chamados a realizar, e de modo muito, muito especial nesta quaresma. O Deus libertador exige de nós uma luta constante contra tudo aquilo que nos escraviza e que impede a manifestação da vida plena. A segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios recorda os fatos extraordinários realizados por Deus
no deserto em favor do povo. E faz uma advertência contra a falsa segurança religiosa deles. Diz o texto: todos comeram o mesmo pão espiritual, o maná. Beberam todos a mesma bebida espiritual, a água do rochedo. Mas nem todos assumiram a aliança, por isso foram sepultados no deserto, não entraram na terra prometida. O apóstolo alerta os cristãos para não caírem no mesmo perigo. A vivência cristã verdadeira não é apenas a participação regular nos sacramentos da igreja, mas uma vida de comunhão com Deus, que se transforma em gestos de amor, de partilha e de paz com os irmãos. O evangelho, tirado de Lucas no capítulo 13, versículos de 1 a 9, é um forte apelo à conversão. O texto fala de dois acontecimentos trágicos daqueles dias: a matança de Pilatos e a queda da torre de Siloé, que deixou 18 pessoas mortas. Jesus não concorda que a desgraça é sinal do castigo de Deus. Pelo contrário, é um apelo de conversão aos sobreviventes. Vocês pensam que eles eram mais pecadores do que vocês? Se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. Rejeitar a ação salvadora de Deus oferecida em Jesus é pior que um desastre. E Jesus conta a parábola da figueira estéril. Jesus ilustra a resistência de Israel à conversão, à bondade, à misericórdia do Pai, disposta a esperar, mas não indefinidamente. Senhor, deixa ainda esse ano, vou cavar em volta dela, colocar adubo, depois disso venha a dar frutos, quem sabe. Esse servo é Jesus, que pede uma nova chance para o seu povo, sabendo que o Pai é bondoso e cheio de amor. Conversão, como eu já disse, não é apenas uma prática externa ou um simples arrependimento dos pecados. Conversão é um convite à mudança de vida, de mentalidade, de atitudes, de forma que Deus e os seus valores passem a estar em primeiro lugar. É voltar-se para Deus de todo o coração, como nos diz o Salmo de hoje. E quem é essa figueira? Somos nós, todos nós, nossa família, a igreja, a sociedade. Os frutos são as boas ações que devemos realizar, mas é sempre bom lembrar, há cristãos que foram educados na fé do Evangelho, receberam dos pais, da escola e da comunidade uma boa educação na fé, e depois, nenhum fruto. Se acomoda numa vida cômoda e descomprometida. Há famílias que têm tudo para ser fermento no meio de outras famílias, para atuar na igreja e na sociedade, pois receberam muitos talentos. Mas onde estão os frutos? Há grupos de cristãos, movimentos e comunidades que há anos são privilegiados com encontros, celebrações, missas, cursos, e às vezes os frutos não aparecem. Há cristãos que até participam assiduamente na missa, mas nunca se comprometeram com as pastorais, com os grupos e movimentos da comunidade. São figueiras estéreis que estão tomando o lugar dos outros, não produzem nada, não acrescentam nada a esse mundo. Por isso, resumindo, a liturgia de hoje é um forte apelo à conversão e uma advertência. O apelo à conversão vem e se manifesta através de boas obras que correspondem ao amor generoso do Pai. Uma advertência: Deus é paciente e generoso em esperar, mas a espera de Deus tem um limite. Será que não estamos já esgotando a paciência de Deus? Quais são as sandálias que devemos tirar de nossos pés para ser possível esse caminho sagrado de conversão? É possível realizar os frutos esperados por Deus? Que você responda essas perguntas, querido ouvinte, para Deus e possa produzir muitos frutos de vida, de amor, de paz, de amizade, de alegria, de fortaleza. E que essa palavra fique impregnada em seu coração e você faça da sua casa uma trincheira para seguir a Jesus. Amém. Feliz o homem que ama o Senhor e segue
Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão. Será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração, que estende sua mão aos sem voz e sem vez. Terá no banquete lugar para si, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Rezando e aprendendo. E agora na sessão Rezando e Aprendendo do programa Sintonia Redentorista, estamos estudando a oração do Pai Nosso e meditando sobre a primeira frase da segunda parte do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lembrando que na oração do Pai Nosso há uma passagem, que na primeira parte os pedidos estavam a favor do Pai. Vosso nome, vosso reino, vossa vontade. Na segunda parte, a oração centra nas necessidades dos discípulos. Nós já refletimos sobre o sentido de o pão nosso. Agora, de cada dia nos dai hoje. Por que de cada dia? Ora, isso quer dizer que o pão que pedimos é aquele de que temos necessidade para a nossa subsistência presente. O significado da expressão de cada dia poderia ser expresso assim: dai-nos hoje o nosso pão até o dia seguinte. Alguns estudiosos pensam que se trata de uma alusão ao maná, com o qual Deus nutriu o povo no deserto e não se guardava para o outro dia. Era a cada manhã o maná era dado ao povo. Tal alimento se conservava até o dia seguinte. Talvez os discípulos fossem sensíveis a essa alusão, porque a igreja primitiva se via como herança messiânica do povo que havia caminhado pelo deserto até a Terra Santa. Uma das traduções da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, comentando Mateus 6, afirma que cada dia é uma tradução tradicional e provável de uma palavra muito difícil de ser traduzida. Outras foram propostas, como necessária subsistência e de amanhã. Seja como for, a ideia fundamental é que devemos pedir a Deus o sustento indispensável à vida material, mas nada senão isso. Portanto, nem a riqueza, nem a opulência. Acumular não seria uma atitude própria do discípulo. Aliás, Jesus tem uma advertência: não fiqueis preocupados perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com que nós vamos vestir. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã se preocupará consigo mesmo.
Este pedido do pão nosso de cada dia traz a proposta de um novo estilo de vida fundamentada na confiança no Pai e na solidariedade com os irmãos. Ideal que encontramos nas primeiras comunidades, lá no livro dos Atos, todos os que tinham a fé abraçavam esta fé, reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos segundo as necessidades de cada um. Ainda que se trate de uma imagem idealizada, ela ao menos revela a busca dos cristãos de serem fiéis ao reino que Jesus anunciou e realizou no seu mistério pascal. O apóstolo Paulo quer os cristãos solidários com os pobres. Já o apóstolo Tiago mostra a centralidade do cuidado com o pobre para a praxis cristã. Quem vive para o dinheiro e a riqueza não sabe o que é a partilha, a comunhão, a unidade, a docilidade, a generosidade, nem conhece o reino de Deus. Está lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O pedido pelo pão de cada dia só compreende aqueles que aceitam seguir Jesus e viver sua resposta, ao reino de Deus. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, ao rezar esta oração, possa prestar mais atenção em cada uma das frases. Rezar com a alma, rezar com o coração, acolhendo a presença de Deus em sua vida. E que não falte em sua casa o pão de cada dia. Amém. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na tua sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados,
Momento de oração. E agora eu convido você, querido ouvinte, para o nosso momento de oração. Onde você estiver escutando o programa pelas ondas amigas da Rádio Educadora, dê uma parada, experimente fechar os seus olhos, sintonize-se com Deus e reze comigo esta oração. Senhor, nosso Pai, Deus de bondade e misericórdia, nesta quaresma, tempo de mergulhar em nosso interior, tempo de revisão e de conversão, ensina-nos a descer sempre mais até onde Tu te encontras, o coração de cada um de nós. Como descer até Ele? Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da Tua palavra que tanto me quer dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a Santa Missa. Também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias e da monotonia da vida, com os olhos postos em Ti. Senhor, Tu que estás no nosso íntimo, ajuda-nos nesta quaresma. Sim, Pai, ajuda-nos a fazer uma viagem ao nosso interior para aí nos encontrar contigo. Amém. Os meus olhos estão
E estamos chegando ao final de mais um programa Sintonia Redentorista. É tempo de quaresma. Quaresma é chamado a conversão, a mudança de vida, a metanoia, a mudança de mentalidade. Não deixa de rezar também na sua comunidade a campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas. Rezar a via sacra na sua comunidade, meditar as reuniões para debater esse tema tão importante para construir uma nova sociedade no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Seja amigo da Rádio Educadora. Faça parte do Clube dos Amigos. Liga para cá. Ligue para a Rádio Educadora durante a semana e faça a sua inscrição como aquele que apoia, colabora com esse projeto de evangelização. Um grande abraço para você e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para caminhar a vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bem perto de ti, perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Venha, ensina-me a viver a vida na tua presença.
Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.